Preparado aí? Quem está com fome? Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Pô, vocês fizeram um vídeo para mim aí também, para minha entrada? É justo, né? Um vídeo para minha entrada. Coloca um vídeo aí para eu entrar também. Não vale só os convidados, né? Fizeram? Tá vendo? No meu atrasa, certeza. Sempre sonhei em entrar com esse vídeo. Falei, faz um pra mim também, pô. Êxodo 19, verso de número 5. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Meu Deus do céu. Êxodo, você ama a Bíblia e não acha Êxodo? Êxodo 19, verso 5. Gente, quem está com calor, não precisa levantar a mão. Só, né? Não precisa levantar. Você está com calor durante o louvor, ou está um pouquinho, sua pressão deu uma alteradinha, não tem o que fazer assim em relação aqui, a gente abriu tudo já, então o que eu falo para você? Vai ali fora um pouco, fica da porta ali louvando, tal, ali tem uma corrente de vento um pouco maior, então se sentiu um pouquinho mal, levanta, fica ali na porta, não perde o que está acontecendo aqui, mas ali tem uma corrente de ar um pouquinho melhor, tá bom? Mas eu acho que se a gente ficar todo mundo mais quietinho e tal, vai dar uma melhorada agora. Êxodo 19, verso 5, diz assim: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós serei para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Feche seus olhos. Papai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós estamos diante da verdade, Senhor. Nós queremos declarar que nós cremos que essa é a verdade, Pai. E eu quero te pedir, Pai, arranca de nós nessa manhã toda mentira, Pai. Toda mentira que trava as nossas vidas, Pai. Todo raciocínio errado que foi plantado em nós, na infância, na juventude, ou até mesmo agora na vida adulta, Pai. Toda mentira que foi colocada no nosso coração, na nossa mente, que nos impede de ser tudo o que o Senhor sonhou para nós, Pai. Arranca, Pai, e substitui pela Tua verdade. A Tua verdade que traz liberdade, Senhor. Papai, nós queremos declarar que nós amamos a Tua palavra, Senhor. E que nós estamos abertos, Pai, para repensar o que o Senhor quiser que a gente repense de acordo com a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Papai, no nome de Jesus. Amém. Sabe, eu queria continuar construindo em cima daquilo que o Leandro estava ministrando ontem. O que o Leandro disse e o que ele vem dizendo, se você tem acompanhado, é sobre o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus que está revelado em todas as Escrituras, que está revelado ali em Efésios, que é qual? O propósito eterno de Deus é: Deus quer habitar entre nós. De Gênesis a Apocalipse ele quer uma coisa: habitar entre nós. Gênesis começa com um jardim onde Deus habitava entre os homens. O homem peca, capítulo 3 de Gênesis, e aí vai em Êxodo e ele constrói um tabernáculo. Para quê? Para habitar entre os homens. Ele governava Israel. Quando ele mandava levantar e andar, Israel levantava e andava. Quando ele mandava parar, Israel parava. Ele habitava entre Israel e ele governava Israel. Quando eles chegam na Terra Prometida, então é um templo. E o templo o que era? Era um lugar de habitação para Deus. Quando terminaram de construir, a glória do Senhor encheu o templo. E todo Israel então ia até o templo, e todo Israel orava virado para o templo, porque era aquele lugar de habitação de Deus e era da onde ele governava. Quando você chega então na nova aliança, ele vem também estar entre os homens, mas através do Filho.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João. E agora que ele morreu, ressuscitou, ele se tornou cabeça e ele está habitando entre nós através da igreja. Através de mim, através de você, no Espírito Santo que habita em nós. Mas assim como o templo, assim como o tabernáculo, haviam medidas e uma maneira material específica para construir aquilo. Não era para ser feito de qualquer maneira. Ele leu um texto aqui ontem, o pastor Leandro, dizendo: meça, olha a planta, tem um jeito certo de fazer. E se nós estamos nesse momento, então, como igreja, se nós somos a estrutura que Deus está usando para habitar entre os homens, quais são as medidas dessa estrutura? Será que nós estamos construindo certo? E eu queria nessa manhã falar para vocês de um aspecto dessa estrutura, de um aspecto dessa planta, que é fundamental. E Deus revela essas medidas nesse texto. Essa maneira que Ele quer que a gente construa estão reveladas nesse texto. Olha só o que diz. Verso 5: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes. O que Deus revela nesse texto é que a vontade dele para Israel, a vontade dele para essa estrutura é um reino de sacerdotes. Não é um reino, gente, com sacerdotes, é um reino de sacerdotes. Ou seja, o sonho de Deus é ter um povo onde todos são sacerdotes. O sonho de Deus não é ter um povo congregado onde uma família apenas é sacerdote e libera sobre todo mundo. Não, o sonho de Deus é que todos sejam sacerdotes. Todos. E se nós queremos construir a estrutura que Deus quer para os dias de hoje, ela tem uma medida, e a medida é essa: todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Não é apenas um que está aqui na frente, não é apenas um que libera adoração, todos são sacerdotes. Quantos aqui são líderes? Levanta a mão. Líder de célula, de pastora, líder de célula, de grupo pequeno, levanta a mão bem alto para eu ver. Essa é a nossa função, como construtores, é construir para Ele um povo, um reino de sacerdotes, cara. É interessante que é isso que Deus quer para o povo, e Ele chama Moisés e fala: eu quero falar com o povo, eu quero falar com o povo, porque o que a gente precisa entender, gente? Que a gente tem falado muito sobre chamado, e todos aqui querem descobrir o seu chamado. E é uma pergunta constante que mandam lá nas redes sociais: como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Qual é o meu chamado? Tem algum jeito de descobrir o meu chamado? Prega alguma coisa sobre o meu chamado. Só que o que a gente precisa entender é que só existe um chamado. O seu chamado é o mesmo que o meu chamado, porque só tem um chamado. O único chamado que existe, gente, é para ser sacerdote. Só. Todos aqui dentro, vou revelar o seu chamado hoje, anota aí. Sacerdote do Deus Altíssimo, você nasceu para adorar a Ele, ponto final. Você consegue se satisfazer nisso? Está completo, não precisa de mais nada. Você nasceu para uma coisa: ir para o lugar secreto, amá-lo e ser amado por Ele. Ponto final. Ele criou Adão para quê? Para se relacionar com Ele. O Espírito Santo, Jesus, uma dança eterna entre eles. Chegou uma hora que eles pensaram assim: vamos pôr mais alguém na dança? Vamos pôr mais um na dança? E aí eles foram lá no barro, criaram e falaram: entra na dança. Nós nascemos para essa dança. Quando que tudo começou a complicar? Quando o homem saiu dessa dança e decidiu dançar sozinho. E aí nós dançamos. O que Jesus veio fazer é te pôr de volta na dança. Você nasceu para se relacionar com seu papai. Ponto final. Esse é o seu chamado. Abraça o seu chamado.
Viva o seu chamado. E aí quando você começa a viver o seu chamado, então Ele te revela a tua vocação. Agora, vocação é o que você faz e não quem você é. Se você inverter e entrar na sua vocação antes de viver o seu chamado, você vai achar que a sua vocação é quem você é. E aí, meu irmão, complicou tudo. Sabe, o meu pai promove bastante eventos, e ele faz eventos lá para os solteiros, ele faz eventos para os casais, ele faz eventos para os pastores. E aí, a galera da recepção dos eventos conta pra gente que eles ficam lá fazendo check-in, e aí chega lá o pessoal e eles perguntam, qual que é o seu nome? E aí o cara fala assim, meu nome é Pastor João. Meu Deus, sua mãe te registrou de pastor? Deixa eu ver seu RG, cara. Que isso, sua mãe era profeta. Seu nome não é Pastor João, seu nome é João. Só que acontece, a gente está vivendo tanto a vocação e tão pouco o chamado, que a gente está fazendo a vocação virar nossa identidade. E aí a gente entra em crise de identidade quando não nos dão uma oportunidade. Quando tiram o nosso ministério. Quando o nosso movimento não vai certo, quando o nosso Instagram com as nossas frases não bombam, a gente entra numa crise de identidade porque a gente acha que a gente é o que a gente faz, mas você não é sua vocação é o que você faz e muitas vezes é momentânea e Deus muda. Qual é o problema? Um dos problemas da igreja da nossa nação é que a vocação de muitos líderes virou identidade e eles não querem mudar. Deus virou uma chave, era para eles serem outra coisa nos dias de hoje, mas eles não conseguem transicionar para outra vocação que Deus tem para eles, porque eles se tornaram tão bons naquela primeira que virou a identidade deles. E aí eu não consigo passar o bastão para a próxima geração, porque se eu sem o bastão na mão, quem sou eu? Só que, cara, Deus está nos chamando para ser satisfeito no nosso chamado, cara. Meu irmão, eu não preciso disso aqui, cara. Você não precisa disso aqui, você não precisa disso aqui, você precisa do seu lugar secreto, ser amado por Ele. Eu tenho profetizado por onde eu vou, cara, todos os lugares. As maiores experiências que você vai ter com Deus, não vai ser numa conferência de Isoscope, não vai ser num congresso, não vai ser num acampamento, vai ser no seu quarto, sozinho com Ele. No seu quarto, cara. A sós com seu papai, porque é ali que você está vivendo o seu chamado. Você foi criado para aquele lugar, cara. Cara, ela quebra. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Você imagina o que seria um culto no domingo, onde 90% da galera passou a semana inteira no lugar secreto. Todo mundo, presta atenção, todo mundo completamente satisfeito no papai. Ninguém indo lá para ter que sugar alguém que está lá na frente. Cara, você imagina o que era uma reunião de sacerdotes, porque essa foi a revelação que Davi recebeu. Quando Davi se torna rei, ele vai buscar o quê? A arca. A primeira coisa que ele faz, traga minha arca. A arca vem, o que ele faz? O tabernáculo de Davi. O que era o tabernáculo de Davi? Eram, cara, sacerdotes fazendo turno ao redor da arca. 24 equipes fazendo turno 24 horas ao redor da arca, ministrando um a vida do outro. Ninguém ia lá para assistir o culto. Ninguém estava lá para ver, deixa eu ver a galera adorar aí. Não. Todo mundo ia lá para adorar, cara. Todo mundo ia lá para cultuar, cara. Gente, no Antigo Testamento nunca ninguém foi assistir um culto. Imagina, você entrar lá no templo e falar, deixa eu ver o cara sacrificar. Caramba, nossa, matou muito o cordeiro ali, hein? Que matada de cordeiro. Todo mundo ia para cultuar, cara. Sacerdotes, cara. Vocês são sacerdotes, cara. Vocês são sacerdotes. Isso aqui tem que ser a reunião dos sacerdotes. Meu irmão, a parada vai explodir quando os nossos cultos forem reuniões de sacerdotes ao redor da presença de Deus, ministrando um a vida do outro, cara, e completamente satisfeito no papai. Deus quer falar com o povo, porque Ele quer um povo de sacerdotes. E olha que interessante, você continua lendo, no capítulo 19, então Ele manda Moisés reunir todo o povo ao redor da montanha, que Ele vai falar com o povo.
Aí o verso 17 do capítulo 19 de Êxodo. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito, enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Imagina a cena, montanha pegando fogo, tremendo na sua frente assim, e Moisés falando e Deus respondendo no meio de um trovão, e o povo ouvindo a voz de Deus. Eles ouviram Deus falando no meio do trovão os mandamentos, gente. Os mandamentos não eram para ser entregues para o sacerdote? Sim, porque todos eram sacerdotes. Só que aí, o que acontece, cara? Capítulo de número 20, verso de número 18. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. O povo chega para Moisés e fala assim: Moisés, é muito perigoso entrar na presença de Deus. Moisés, quem entra na presença de Deus, morre. Então vai lá, Moisés. Tipo, povo bacana pra caramba. Vai lá, Moisés. Morre lá. Deixa eu falar uma coisa para os líderes. Nós precisamos urgente parar de criar estratégias para a galera permanecer no nosso rebanho sem morrer. O chamado de Cristo é um chamado para a morte. Nós temos que parar de criar estratégias e tipos de culto aonde a galera consegue vir 10 anos se recusando a morrer. E chegando para você no final de todo o culto, fala: vai lá, pastor, morre por mim. E domingo você fala o que Deus quer. Ô meu discipulador, o que Deus quer? Meu discipulador, o que Deus tem para mim? Meu líder de célula, o que Deus tem para mim? Morre essa semana lá e descobre. Chega, gente. Essa não é a planta da estrutura que Deus quer. A planta da estrutura que Deus quer é todo mundo morto. E Ele vivendo através de todo mundo, cara. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Cara, esse povo estava certo, porque toda vez que você chega na presença de Deus, alguma coisa morre em você. Por que a gente corre da presença de Deus? Por que a gente corre do quartinho? Por que a gente corre das escrituras? Por que a gente vai para o Netflix ao invés daqui? Porque abriu esse livro, alguma coisa morre. Foi para a oração, alguma coisa morre. Só que eles têm que morrer, gente. Você que está aqui hoje, você tem que morrer, cara. Chega de depender da morte de quem está aqui em cima. Chegou a hora de vocês morrerem. E nós temos uma nação de sacerdotes, um povo de sacerdotes agregados para liberar uma adoração para Deus. A gente não pode mais depender da morte de alguém, cara. A gente depende única e exclusivamente da morte daquele que está sob todo o nome. Ele já morreu, já ressuscitou. E chegou a nossa vez de tomar a nossa cruz e morrer, cara. Sabe, às vezes a gente se questiona. Eu mandei um e-mail para a base de e-mail nossa perguntando assim: qual é sua maior dificuldade na vida cristã? Qual a sua maior dificuldade? Porque a gente queria gravar os vídeos, fazer as coisas específicas para a demanda da galera. E a resposta, número 1, a gente foi fazendo lá uma planilha, a resposta que mais apareceu: inconstância. Minha maior dificuldade na vida cristã é inconstância, Douglas. Eu vivo uma montanha russa espiritual. Eu chego na conferência de Zascope aqui, ó. Clec, 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 clec. Morada, Tom Molinari. E aí, de repente, semana seguinte... Aí vai lá embaixo. Aí chega o próximo evento. Aí chega um encontro. Aí eu acho um vídeo na internet. E fica nessa montanha russa. E é o que o povo vivia, cara. Se não, dá uma olhada. Os caras viram o mar se abrindo. Êxodo 32. Os caras viram o mar se abrindo. Os caras... Gente, você vê um mar se abrindo. Você passando no meio. Aí de repente você está com sede. O cara rela na pedra. Começa a sair água para você. Aí você está com fome. Deus manda chover pãozinho. Toda manhã você acorda. Chove pãozinho assim. Você está vivendo isso. E aí olha o capítulo 32. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse:
levanta-te, faze para nós um Deus que vá na nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhe disse: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-o aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Por isso que é pecado usar brinco aqui, tá? Tô brincando. Tô brincando. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Irmão, não é o texto mais estranho de todos? Israel estava naquela parte de baixo, 40 dias Moisés lá falando com Deus, eles entram em desespero e chega para Arão e fala: ó, faz um Deus para nós aí, um bezerro. E Arão entra na deles, pega o ouro, faz um bezerro para eles. Só que, olha que estranho, até aqui beleza, os caras iam idolatrar lá, adorar o bezerro. Só que para mim é muito estranho o verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Por que não uma festa para o bezerro? Se ele estava ali para ser o Deus deles. Aí eu entendi. Falei: entendi. Os caras não fizeram um bezerro para substituir a Deus. Os caras fizeram um bezerro para substituir Moisés. Porque eles idolatravam o líder deles. Eles não estavam em desespero por não ter Deus. Eles estavam em desespero em não ter aquele que liberava de domingo o maná para eles. Por que eles viviam isso aqui? Porque eles se recusaram a ouvir a voz de Deus pessoalmente. E eu vou te dar a cura para a inconstância. Vai para o seu quarto e vai viver o seu sacerdócio. Essa inconstância vai acabar, cara. Pornografia, se liga, qual é uma das epidemias da nossa geração? Pornografia. O que é pornografia? Entra no lugar secreto e busca prazer e intimidade. Pornografia é uma distorção de Satanás do que é o lugar secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai ter prazer com o teu pai. Cara, ele tem muito mais prazer para liberar sobre a sua vida do que os sites têm por aí. Ele tem muito mais prazer para liberar na sua vida do que um videozinho, do que humor, do que uma série do Netflix. E ele tem intimidade para você, cara. Essa inconstância que a gente vive é porque a gente se recusa a ouvir a voz de Deus. Cara, é maravilhoso ouvir a voz de Deus, gente. É maravilhoso ouvir a voz de Deus. Se nós não formos para o lugar secreto, nós estamos jogando o sacrifício de Jesus no lixo, porque Ele morreu, Ele sofreu, Ele se entregou por um motivo, para rasgar o véu e abrir o caminho para você entrar, cara. Você está entrando nesse lugar? Não joga o sacrifício dele fora. Tudo que ele fez foi para você entrar. Você está entrando nesse lugar diariamente e vivendo nesse lugar. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa habitar a Tua presença por todos os dias da minha vida e ali contemplar a Tua beleza, cara. Você está habitando neste lugar. Sabe, quando eu era pré-adolescente, eu ganhei um Super Nintendo, lembra? Super Nintendo. E aí eu tinha um clássico, né, Mario World. Quando não pegava, a gente lambia assim, ó. E funcionava, né? Isso que é incrível. Aí colocava a fita lá, aí eu lembro que eu jogava bastante, assim, para passar, porque é infinito aquele jogo também, né? E aí eu lembro que às vezes eu estava jogando lá, minha irmã chegava, minha irmã Letícia, ela chegava e falava assim: Douglas, o pai está te chamando lá. Eu falava: fala para ele 2 minutos, eu só vou chegar num ponto para salvar aqui, para eu não perder todo o meu progresso, né? Tudo que eu estou conquistando aqui. Aí, passava 5 minutos, a Letícia voltava: ô Douglas, o pai está te chamando lá, cara, falou que precisa de você. Eu falo: não, fala para ele rapidinho, é rapidinho. Só tenho mais 2 vidas, é rapidinho. Aí, passava 5 minutos, ela: Douglas, o pai está te chamando, cara, vai lá.
Eu estou indo, Fábio, eu estou indo, Fábio, que eu estou indo. E aí, de repente, meu irmão, eu ouvi uma voz que saía do meio dos trovões. Dizia: ô Douglas, estou te chamando, meu. Vem aqui, estou precisando de você. Meu irmão, quando eu ouvi aquela voz, eu desligava o videogame, eu quebrava, tirava da tomada e ia atender aquela voz. Deixa eu te falar uma coisa. É maravilhoso quando um irmão sobe aqui e fala: oh, Deus está mandando você perdoar. O pai está falando para você perdoar. O pai está falando para você ir para o lugar secreto. O pai está falando para você ser mais generoso. O pai está falando para você parar de pecar. Aí você fala: mais 5 minutinhos. Fala para o pai, mais uma semaninha com aquela namorada. Fala para o pai, semana que vem, deixa só passar eu terminar o Lost que eu estou assistindo. Fala para o pai, só não sei o que só eu acabar a faculdade. Mas, meu irmão, é muito diferente quando você entra no quarto, sozinho, abre esse livro e de repente uma voz sai do meio dos trovões, cara, e fala para você: perdoa, senão eu não vou te perdoar. Cara, o pai quer falar diretamente com você. Eu sei que você veio aqui para ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus é essa: o pai quer falar diretamente com você. Eu quero colocar um santo desespero no seu coração de ir embora desse lugar para entrar no seu quarto. Fala: Douglas, que hora que vai acabar esse negócio aqui? Que eu quero ir para o meu quarto, cara. Porque o pai que vem em secreto te abençoará no secreto. A gente precisa voltar para esse lugar, gente. Como igreja do Senhor, nós precisamos voltar para esse lugar. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: por que você tem que ir para esse lugar? Abre a Bíblia comigo em Mateus 6. Mateus 6. Qual é a motivação da gente ir para esse lugar secreto? Com que coração a gente vai para esse lugar secreto? E olha só o que diz em Mateus 6, verso de número 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando assim: quando você for se relacionar com o Pai, quando você for se relacionar com Deus, quando você for ter a sua vida com Deus, não faça como os hipócritas. Porque qual é a motivação dos hipócritas? É usar esse lugar para conseguir alguma coisa. Ele está dizendo: eles oram bastante, os hipócritas. Eles oram nas esquinas, eles oram nas sinagogas, mas para serem vistos, no caso deles. O que ele está dizendo é: não seja como os hipócritas. Não use o lugar secreto para conseguir alguma coisa. Não vá para o quarto para ter mais poder para se mostrar em uma plataforma. Não vá para o quarto para conseguir mensagens para gravar vídeo, para conseguir reflexões para arrebentar no congresso. Não vá para o quarto para. Não use Deus como um trampolim para o seu verdadeiro Deus. Tem muita gente usando Deus, cara, como um meio para alcançar o que Ele realmente ama. Seja mamon, seja fama como esses homens, seja uma falsa piedade, seja a sua imagem, seja uma plataforma, seja se aparecer, seja uma cura, seja o que for. Não vá para esse lugar para conseguir alguma coisa. Não vá. Os hipócritas entram nesse lugar a fim de conseguir algo de Deus, usando Deus para alcançar seu verdadeiro Deus. Segundo tipo de pessoas que ele fala assim: e quando orares, não useis de vãs repetições inúteis,
a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais, antes de o pedir a Ele. Ele está dizendo o segundo tipo de pessoas que ora, os gentios. Em algumas versões diz pagãos, os pagãos. Não seja como os gentios, não seja como os pagãos. Os pagãos aqui nessa época oravam muito. Não é como alguém que você fala, aquele cara é pagão. Aí você está falando de alguém que não serve a Deus, não tem religião. Aqui os pagãos tinham seus templos, sacrifícios, orações. Eles faziam muita coisa buscando a Deus. Só que qual era o raciocínio deles? O que eu vou fazer? Eu vou orar bastante e Ele vai me ouvir. Eu vou orar bastante e Ele vai me aceitar. Eu vou orar bastante e Ele vai me amar. E Ele vai me responder. Eles entendiam que a oração e o lugar secreto, o relacionamento com Deus, era o que eles tinham que cumprir pagando a Deus para receber algo de Deus. Não faça isso, cara. Não vá para o lugar secreto como uma forma de pagar a Deus. Não entre no seu quarto e dizer, nossa, pequei tanto essa semana, acho que eu vou fazer uns devocional bem top essa semana. Vou ler 5 capítulos da Bíblia, sem parar. Dei tanta mancada, vou fazer um jejum. Não tente pagar a Deus. Não tente pagar a Deus. Eles entendiam que eles tinham que pagar a Deus de alguma forma para ter acesso a Deus. Tem 2 formas de morar numa casa. A primeira forma de morar numa casa é como inquilino. Os gentios, os pagãos viviam numa casa como inquilino. Como é que é a relação de inquilino? É uma relação de negócio. Eu pago e você me presta o serviço. Eu pago e você me presta o serviço. Eu pago e você me presta o serviço. Só que tem um problema. Quando o serviço que eu estou esperando não é prestado, eu penso 2 coisas. Ou eu penso, será que eu paguei? Amor, você pagou o aluguel essa semana? Pagou o aluguel esse mês? Eu pensei, será que eu paguei direito? Será que eu paguei a menos? Porque ele não está prestando serviço. E aí você se enche de culpa e pensa, acho que eu tenho que pagar mais. Acho que eu preciso dar mais, eu preciso pagar mais para ele prestar o serviço. Ou você tem um segundo sentimento. Você pensa assim, eu paguei. Cadê o serviço dele? Eu fiz minha parte. Por que ele não está fazendo a parte dele? Isso é injusto. Eu estou pagando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente, cara, tendo uma relação de inquilino com Deus. É uma relação de negócios com Deus, aonde você paga e espera que Ele preste um serviço para você. Você paga e ele te faz um serviço. E aí tem uma hora que Ele não faz o que você quer. E aí você tem 2 sentimentos. Você pensa assim, será que eu paguei o suficiente? Será que eu fiz devocional o suficiente? Será que é porque eu faltei domingo? Ah, é porque eu orei de boné aquele dia, certeza. Esqueci do dízimo. É o dízimo, eu esqueci do dízimo. Eu não fiz a minha parte, o meu patrão não vai fazer a dele. Ou um segundo sentimento, você pensa assim, eu estou dizimando. Eu estou indo todo culto. Eu estou fazendo tudo certo. Cadê a tua parte? Sabe o filho mais velho da parábola? Cadê o cabrito que você está me devendo? Eu nunca desobedeci nenhuma ordem tua. Cadê o meu cabrito? É uma relação de negócio. Tem 2 formas de morar numa casa. Ou você mora como inquilino, ou você mora como filho. Olha o contraponto que Deus faz nas 2 pessoas. Ele fala, não seja como os hipócritas, que usam Deus para conseguir suas coisas. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai. Aí ele vai dizer assim, não seja como os pagãos, que eles pensam que pagam a Deus para receber. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai. Você não vai para o lugar secreto para conseguir algo. Você não vai para o lugar secreto para pagar a Deus. Você vai para o lugar secreto porque você foi adotado pelo Pai. E isso já é suficiente.
Eu vou para o lugar secreto, porque Ele é apaixonado por mim, e eu sou apaixonado por Ele, e eu quero passar tempo com Ele. Não tenho que ganhar nada disso, não tenho que pagar nada para entrar, porque o preço já foi pago, para eu estar ali dentro daquele quarto, me relacionando com meu Pai. Jesus terminou dessa forma: está pago. Você não tem acesso a esse lugar porque você é bom. Você tem acesso a esse lugar porque Ele foi bom e se entregou sendo bom. Você é filho, cara. E filho não se relaciona como negócio. Você não se relaciona com seu pai tentando conseguir alguma coisa. E você não se relaciona com seu pai para pagar alguma coisa. Você se relaciona porque você é filho. E eu vim te dizer uma coisa: você foi adotado em Cristo Jesus. Você faz parte dessa família. E chegou a hora de você passar tempo com seu papai. Você quer se parecer com Jesus? Passa tempo com o papai. A gente vai se tornando cada vez mais parecido com aquilo que a gente adora. Sabia disso? Quanto mais você adora Ele, mais parecido você fica com Ele. Por exemplo, quem adora Mamon vai ficar no parecido com Mamon. Você começa a colocar preço nas pessoas. Não é verdade? Esse tempo atrás teve um show do Justin Bieber aqui em São Paulo, lembra? Aí uma galera acampou na frente para entrar, você viu? Os caras ficaram uns dias acampados na frente para poder entrar primeiro. Aí os caras foram fazer a reportagem e filmaram a molecada lá na frente. Com quem que eles se pareciam? Como é que era o cabelo deles? Como é que era a vestimenta deles? Como é que era a camiseta que eles estavam usando? Porque você se torna parecido com aquilo que você adora. Você quer se parecer com Jesus? Vai para o lugar secreto, passa tempo com o seu papai. Por quê? Porque você foi adotado. E descobriu o quanto Ele é apaixonado por você. E o amor dele se derramou de tal forma na sua vida que transborda em você amando Ele. Vai para o seu quarto, cara. Sabe, gente, todas as vezes nas Escrituras, nos evangelhos, em que Jesus foi falar com Deus, Ele disse: Pai, Pai, eu te agradeço por esses 5 pães e 2 peixinhos. Lázaro, vem para fora. Aí ele fala assim: Pai, eu estou orando aqui só para fingir para eles, porque eu sei que o Senhor sempre me escuta. Só para eles aprenderem a orar, que eu estou orando, porque eu sei que o Senhor já sabe meus pensamentos, o Senhor já ia colocar Lázaro para fora, eu só vou falar aqui, e nós tiramos ele de lá, e a gente mostra a nossa comunhão. Pai, Pai. É o clamor de Filipe. Ele chega no final do ministério, ele viu de tudo, mas ele chega para Jesus e fala: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O Pai, ele tinha um relacionamento com esse Pai. Estava rolando um avivamento, meu irmão. Todo mundo sendo curado. Multidões na casa de Pedro, da sogra de Pedro. Lá todo mundo sendo curado. A madrugada inteira, gente sendo curada. Imagina esse avivamento. Imagina se isso acontece aqui. Paralíticos saem andando. Começa a vir cegos. Começa a vir drogados. Começa a vir todo mundo sendo liberto aqui. E o negócio explodindo. Ele fala assim: vou parar um pouquinho. Vou passar tempo com meu Pai. Você teria coragem de parar no meio de um avivamento para ir passar tempo com seu pai? Pai, 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 Pai. Em Marcos ele traz mais uma revelação. Ele deixa escapar um jeito que ele chamava Deus. Ele chamava Deus de Abba, que quer dizer papai, papai, papai. Agora só tem um texto nos evangelhos em que ele não chama Deus de pai. Só um. E é quando ele está na cruz do Calvário, com os braços esticados, ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me abandonaste? E era aquele momento em que ele se tornou órfão, porque o Pai estava adotando você. Chegou a nossa vez. Você foi adotado pelo Pai naquele dia. Você não tinha nem nascido, mas os seus dias já estão escritos no livro dele. Você foi adotado pelo Pai. E é por isso que eu te convido a passar tempo com seu papai, cara. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com vocês. Essa estrutura que Deus quer tem uma planta. E uma das colunas dessa estrutura é:
Todos são sacerdotes, cara. E eu quero dar uma palavra aos líderes. Pensem, queimem a cachola, sejam criativos, mas criem maneiras de transformar espectadores em sacerdotes. Transformar espectadores em sacerdotes. Eles entram espectadores, saem sacerdotes. Entram espectadores, saem sacerdotes. Não aceite ninguém 10 anos com você como espectador. Vai ter que entrar espectador e vai ter que sair sacerdote, senão não vai aguentar ficar entre vocês. Enche de oração, enche de adoração, enche de palavra profunda, para que os espectadores não aguentem. Ou viram sacerdotes, ou não vai ficar no nosso meio, porque no nosso meio é um ajuntamento de sacerdotes. Yes. Enquanto a gente vai cantar essa canção, eu quero que você feche seus olhos e você comece a pensar sobre essa verdade que a gente vai cantar. Canta junto. Começa a pensar o que você vai ter que abrir mão para ir para o lugar secreto, o que você vai ter que rearranjar na sua agenda. Se tiver que largar algum ministério, se tiver que largar alguma vocação, vamos primeiro estabelecer esse sacerdócio para depois continuar a nossa vocação. Vai pensando, vai planejando, já vai falando com seu papai, já vai pedindo perdão, já vamos ver como é que a gente vai fazer a partir de amanhã, para a gente ir para esse lugar diariamente. Pensa no horário, pensa no lugar que você vai, pensa onde você vai fazer, vai pensando o que você vai ter que sair, aonde, que grupo que você vai ter que desativar desse WhatsApp, vai pensando, porque o Pai nos adotou, cara. O Pai nos adotou. Não vamos desperdiçar isso. O Pai nos adotou. Feche seus olhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou.
Papai, nós como igreja aqui representado, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por não usufruir, Senhor Jesus, do lugar que o Teu Filho conquistou para nós, Pai. Perdão por amar mais as coisas daqui e buscar prazer nas coisas daqui do que prazer na Tua presença, Papai. Nos perdoa. Mas nós saímos daqui comprometidos, Pai, a mudar isso em nós, Pai. A mudar isso nas nossas vidas, Papai. Nós não vamos mais viver como órfãos, Pai, vivendo em casa alugada, Senhor. Nós habitamos contigo, Senhor, na Tua casa, Pai. Pai, queremos usufruir dessa presença maravilhosa. Pai, retira esse espírito de orfandade do nosso meio, dos corações aqui, Senhor, hoje. Retira, Pai, as pessoas que sentem-se como inquilinos aqui na Tua casa, Pai. Renova a mente deles, revela a Tua graça, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Espírito Santo que clama, Abba, Pai, entra nos corações agora e revela o Pai a essas pessoas, Senhor. Revela o Teu coração que anseia passar tempo com a gente. Pai, eu sinto que o Papai está aqui hoje, como Ele entrou naquele jardim, perguntando: cadê você? Cadê você que está se escondendo atrás das coisas criadas? Ele criou o sexo, Ele criou a comida, Ele criou todas as coisas, mas não use as coisas para se esconder dEle. Sai de trás das coisas criadas, tem graça para você. O Papai não entrou no jardim para te condenar, o Papai entrou no jardim para te resgatar, para te levar de volta a esse lugar de habitação com Ele, porque foi para isso que você foi criado, para habitar com Ele, para habitar nele e Ele habitar em você, e vocês dois serem um. Papai, queremos ser um contigo. Papai, queremos ser tudo que o Senhor desenhou a gente para ser, Pai, nada menos e nada mais, Papai. Por isso arranca de nós, Pai, toda mentira que colocaram em nós, Pai. Leva-nos a este lugar de habitação contigo, Pai. Pai, não queremos usar o quartinho para conseguir nada, e não queremos usar o quartinho para te pagar. Queremos usar o quartinho como o nosso local de reunião, para amar e ser amados. Queremos usar o quartinho como uma mesa posta na Tua presença, Senhor. Papai, nós te amamos, somos apaixonados por Ti. Nos perdoa e nos coloca de volta nesse lugar, Papai. E a partir desse lugar, Senhor, revela a nossa vocação no corpo de Cristo, Papai. A partir deste lugar, libera pessoas para mudar a nossa nação, Senhor. A partir deste lugar, nos dá sonhos, Pai, para o nosso bairro. A partir deste lugar, nos dá palavras para a nossa faculdade, Senhor. A partir desse lugar, nos dá projeto para as crianças, Senhor. A partir deste lugar, nos dá ideias para os idosos, Papai. A partir deste lugar, revela a nossa profissão, Senhor. A partir deste lugar, nos libera, Senhor, para ser igreja na nossa nação, Pai. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe a vida de vocês, muito, muito. Pra ser